Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser assistido também pelo site www.arcanocelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, bem como os demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Essa noite, mais uma vez comigo, conto com a presença do Eduardo, que tentará, na medida do possível, me ajudar na elaboração do programa. Lê-se em Samuel, capítulo 4, versículos 10 a 11. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Eduardo, boa noite. Eduardo, dessa história de Israel antiga, o evento aqui narrado ele constitui um dos piores momentos, talvez o mais infeliz da história desse povo, né? Afligidos por antigos opressores, foram duramente abatidos em combate, caíram em servidão de 20 anos, perderam sua casa sacerdotal e o que era mais grave, foi arrebatado deles o que tinham de mais valoroso, que era a Arca de Deus. O que representa esse fato no sentido espiritual, no sentido do desenvolvimento do homem? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. O que importa aqui para nós não é tanto o sentido histórico, né? Mas sim esse sentido espiritual ao qual você se refere, né? Mas para a gente compreender esse sentido espiritual, vamos assim tentar rememorar quais as circunstâncias que levaram o povo de Israel a cair nesse, digamos assim, nesse mal tão grave, né, que pode ser considerado então um dos piores momentos do povo de Israel, né? Como foi citado ali, né, o Hofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles, na verdade, já viviam anteriormente, nos capítulos anteriores, já é colocado que eles não viviam uma vida, digamos assim, que agradasse aos olhos de Deus, né? Porque eles cometiam todo tipo de barbáries perante a congregação, né? Uhum. Então, isso tudo é um reflexo da própria casta sacerdotal da época, que já estava decaída, né? E Eli, que era o sacerdote, que era o pai deles, né, agia com conivência em relação a esses erros que os filhos cometiam, né? Praticamente ele fechava os olhos para essas coisas, né? E isso o próprio profeta Samuel, né, que era o pupilo de Eli, ele recebeu, inclusive, uma mensagem do Senhor, né, profetizando a queda da casa de Israel sob o comando de Eli e dos seus filhos, né? Então, todo esse contexto já trazia, digamos assim, já estava levando o povo de Israel à queda, né? E quando houve o combate com os filisteus, né, no primeiro combate caíram 4.000 homens, né? E então os anciãos, né, se reuniram, né, quando cada um foi para a sua tenda, eles se reuniram e perguntaram, né, assim, como que se não entendesse o que estava acontecendo, né? Por que o Senhor, né, nos entregou na mão dos filisteus, né? E aí então tiveram a ideia de levar a arca até a próxima batalha, né? Uma vez que a arca tinha aquela fama de grande poder, né? Inclusive no tempo de Moisés, com todas as vitórias que ela proporcionou do povo de Israel em relação às outras nações, né? E eles levaram a arca, né? Os filisteus a princípio temeram, mas depois
Israel foi novamente derrotada e então caíram 30 mil homens, né? Então, e os filhos de Eli foram capturados e mortos, né? E depois um benjamita vai e comunica a Eli, que estava sentado na cadeira, apreensivo, né? E ele já era velho, já tinha 98 anos, e quando ele recebe a notícia de que Israel tinha sido novamente derrotado e a arca tinha sido tomada de Israel pelos filisteus, ele cai de costas, cai para trás, né? E quebra o pescoço. E a mulher de um dos filhos de Eli, que estava para ter um filho, sabendo disso, acaba falecendo, né? Mesmo que ela tenha um filho, ela acaba falecendo. Então, praticamente a profecia inteira que tinha sido feita por Samuel e recebida por Deus se cumpriu naquele momento, né? Então, houve uma derrota, assim, praticamente, como você falou, praticamente a maior derrota que Israel sofreu, né? E eles, então, ficaram sob 20 anos, né? Sob esse jugo dos filisteus, né? Então, se nós considerarmos o que isso representa no sentido espiritual, por exemplo, o povo filisteu representa justamente as verdades da fé sem a presença da caridade na vida desse povo, né? Porque o povo filisteu, apesar de ser um povo pequeno e viver ali nas margens de Israel, ele não foi totalmente expulso durante o tempo da conquista de Israel, né? E acabou se tornando, embora fosse um povo pequeno, um dos inimigos mais fortes de Israel, né? Inclusive subjugando durante 4 vezes o povo de Israel inteiro, né? E eles então representavam, né, justamente essa crença, né, essa fé separada do amor, né? Separada das obras da caridade na vida das pessoas, né? E Israel, infelizmente, caiu e sucumbiu ante a digamos assim, tornou esse mal para si, né? É isso que representa justamente no sentido espiritual, porque toda a narrativa ali representa, na verdade, o estado da igreja no homem, né? E o seu consequente desenvolvimento que ele sofre nos anos em que ele vai vivendo o sentido da igreja. E se eles negligenciaram, se eles acabaram, digamos assim, sendo negligentes com o mal dentro da própria casa de Israel, eles acabaram sofrendo as consequências, né, através dessa estrondosa derrota, né, que acabou decaindo toda a casa de Israel, né? E interessante observar que não são poucas vezes que, principalmente no Velho Testamento, as guerras são usadas como imagens. O que faz do Velho Testamento um livro, por vezes, tido como de cunho muito histórico, né? De cunho aparentemente, como é que se pode dizer, apenas de interesse para historiadores da história da igreja, onde as batalhas são tratadas e até pela distância geográfica, fala, bom, isso não tem nada com os dias de hoje. Não é assim. Os escritos nos trazem que o sentido interno revela principalmente a batalha das boas e as más tendências do homem, né? Do bem e do mal, do falso e do vero, o que faz com que essas guerras devam ser estudadas e investigadas. Cabe lembrar também que não são apenas nos livros, na Bíblia, no livro cristão, mas em vários livros de várias culturas religiosas, as batalhas, como no Gita, como no Alcorão, você tem vários relatos de batalhas que representam, ou deveriam representar, esse sentido do combate do homem contra as suas más vontades. A própria Ilíada e a Odisseia, né, que é um Exatamente. livro que foi escrito praticamente cerca de 900 anos antes de Cristo, né? Tem toda essa narrativa simbólica, mitológica, né? E que deve então ser compreendido num sentido não só meramente literal, histórico, né? Até porque, né, como uma guerra nunca é algo, como se pode dizer, interessante para a humanidade, a menos que tenha esse objetivo, né? Agora, Eduardo, por que o cristão, mais que um membro de qualquer outra religião dessas que nós citamos, ele está sujeito a ser atacado por esse mal? Ou seja, esse mal que faz com que ele ache que ele está pronto sozinho, sem o Senhor, para
para combater as más tendências da vida. Exatamente. O cristão, mais do que todos os outros membros de outras religiões, pelo fato de ter as verdades da palavra consigo, né, ele está sujeito a cair nesse erro de se tornar um filisteu espiritual, né? Porque o que é um filisteu espiritual? É aquele que está dentro da igreja, que participa da igreja, né, e acaba se acomodando, né? Ele então conhece as verdades, ele se interessa principalmente pelo conhecimento que ele recebe da palavra, né? E se ele tiver ainda o sentido espiritual interno, mais ainda ele corre esse risco, porque ele então muitas vezes pode pensar que essas coisas que ele conhece vão desculpar os males que ele comete, né? E que ele julga necessário, que ele não julga necessário serem combatidos em si mesmo, né? Então isso representa justamente o que Israel pensou naquele momento, né? Por que que Deus, né, nos entregou nas mãos dos filisteus, né? Sendo que eles não viam, eles queriam ainda culpar a Deus pelos próprios erros que eles tinham cometidos, né? E não se preocuparam em olhar para os seus erros, né? Para ver as aberrações que eles estavam cometendo, as profanações que eles estavam fazendo dentro da própria casa do Senhor, né? Então, isso é o que está arriscado todo cristão, né? E também de outras religiões, mas mais o cristão, porque ele está diretamente envolvido com as verdades da palavra do Senhor, né? Então, isso serve de alerta, né? De mensagem para todos aqueles que estão envolvidos com a igreja cristã, né? Principalmente, para que eles não simplesmente adquiram conhecimentos na memória e que esses conhecimentos não sejam colocados em prática na sua vida espiritual do dia a dia, porque é através do combate dos males, do afastamento dos males, é que o homem pode receber os bens. E se ele não recebe os bens, essas verdades que ele tem não servem de nada, servem unicamente para ilustrar a sua mente, para trazer alguma espécie de cultura e muitas vezes vaidade pessoal, para mostrar às outras pessoas que ele tem certo conhecimento da palavra, ou que ele tem uma cultura geral, inclusive da religião, né? Mas isso de nada vai servir se ele não colocar essas verdades em prática na sua vida, na sua regeneração neste mundo, né? Ele se engana porque, acreditando apenas por ter, como você falou, esse contato com esses ensinamentos, com essa sabedoria, isso seria suficiente para a sua salvação, né? Ou seja, o homem ele se ilude achando que apenas dominar a palavra, apenas dominar os escritos, no nosso caso, faz com que ele esteja pronto para ser aceito. Não é assim, né? Mas como a gente pode perceber quando esse estado espiritual se aproxima de nós e nos ataca? Devem haver sinais que a gente pode ficar atento. Esses sinais, eles são representados na vida do homem justamente quando ele começa a perceber que ele não quer, que ele não tem vontade, que ele não sente necessidade de combater os males em si, né? Quando ele então olha simplesmente para as coisas externas, quando ele deseja muito mais satisfazer a sua vida natural, né? Ele olha muito mais para as coisas de si e do mundo, né? E não olha para as coisas do Senhor e para as coisas que que trazem benefício ao próximo, né? Então ele acaba invertendo a ordem, né? E isso é o principal sinal que mostra que ele está acomodado nas coisas da igreja, né? E ele então pode perceber isso como um sinal de alerta, né? No qual ele deve então mudar a sua relação com a religião, a sua relação com o Senhor, a sua relação com a igreja e com o próximo, né? Então esse alerta a pessoa deve ter em mente, né? Quando ela começa a viver uma vida natural dentro da igreja, né? Então esse é o principal
sinal de que ele está se tornando um filisteu espiritual. Né? E não é incomum, como você disse, perceber as pessoas estando dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade apenas por conforto, por comodidade, por relacionamento, né? Por conseguir um cargo, conseguir um bom ambiente para que seus filhos cresçam. Ou seja, isso é bom, mas não é por isso que as pessoas deveriam estar lá. Elas deveriam estar justamente para buscar uma maior aproximação do Senhor. Agora, mesmo o homem conhecendo esses preceitos divinos, ele pode negligenciar a caridade através do afastamento dos males. E como ele pode enfrentar esses males e como os Escritos nos trazem, ser um vencedor? Exatamente. Isso que você está perguntando agora foi o que Israel fez 20 anos depois, né? Quando eles então, quando Samuel fez eles enxergar como eles erraram, cultuando outros deuses que eram Balins, né, e Astarotes, não é, como é citado lá no capítulo 7 do 1 Samuel, né? E ele então admoesta o povo, né, e mostra que a única forma de Israel reconquistar a confiança do Senhor, né, é que ele cumprisse a sua parte, né? Porque o que significa a Arca da Aliança? A aliança justamente é um acordo que se faz, né? O Senhor nunca deixa de cumprir o acordo que ele faz com os homens, né? Mas os homens seguidamente caem, né, e acabam esquecendo o compromisso que eles têm com o Senhor. E foi justamente o que aconteceu com Israel, né? Porque a arca representam as divinas verdades do Senhor. E essas divinas verdades do Senhor continuam a ser poderosas. A arca não perdeu o seu poder naquele momento, né? Mas o povo, como estava num estado de males e de falsidades, né? Aliás, eles tinham as verdades da palavra, né? Que era a arca, né? Mas viviam no mal, né? Então não havia uma ligação entre os bens e as verdades, né? E eles então caíram na mais profunda das quedas que se possa imaginar, né? E quando Samuel novamente procurou mostrar ao povo de que ele poderia restaurar essa ordem, né? Então, tirando fora os ídolos que eles tinham se aproximado e deixado a vida do Senhor, a relação com o Senhor que eles tinham, deixaram de lado e começaram a cultuar outros ídolos, né? Esses outros ídolos o que são? São muitas vezes uma profissão, um emprego, o dinheiro, os bens materiais, um relacionamento mal sucedido que a pessoa tem, né? Até a família, por vezes, né? Exatamente. Ela acaba colocando objetivos meramente externos, meramente naturais, né? Em substituição à pessoa que deve ser mais importante de todas, que é o Senhor na nossa vida, né? E que é a relação saudável que nós temos que ter com o nosso próximo, né? Então, o que fez Samuel, né? Samuel justamente procurou mostrar ao povo que ele deveria se voltar novamente ao Senhor, se voltar novamente para as coisas do Senhor, né? E restaurar a aliança com o Senhor, né? Porque nessa restauração da aliança, todas as vezes que Israel viveu essa aliança com plena confiança no Senhor, né? E cumprindo a sua parte do contrato com o Senhor, todas as vezes que ele viveu dessa forma, Israel sempre foi um povo que se deu bem diante dos olhos do Senhor, fez aquilo que o Senhor desejava que eles fizessem, né? E não se engane as pessoas, né, que quando leem a Bíblia pensem que Israel, por exemplo, quando vencia outros povos, estava agindo, digamos, sanguinariamente contra isso, né? Porque os outros povos, as outras nações, representavam justamente heresias, espiritualmente falando, na vida do homem, né? Na vida da igreja do homem, representavam heresias que deveriam ser combatidas, né? É isso que se deve ter em mente quando se lê principalmente o Velho Testamento, né? Para que se possa
compreender o que representa Israel, o que representa o povo israelita, o que representam os filisteus, né? E saber que os filisteus, como representavam uma certa anomalia espiritual, né, deveriam ser vencidos, mas isso é dentro do homem que eles devem ser vencidos, né? Porque ali o sentido histórico, ele serve justamente como uma orientação para que a gente compreenda essas verdades e aplique essas verdades na nossa vida, né? Então, o que representa isso, né, na nossa vida é a restauração que nós devemos ter com a arca do Senhor, ou seja, com as verdades da palavra, né? E o afastamento da vida de filisteu, né? Que é justamente aquela vida em que simplesmente as verdades, né, servem como ilustração, né, para a nossa existência meramente natural, né? E que nós possamos, então, o entendimento que se tem é que somente essas verdades vão trazer a salvação para o homem. Mas, na verdade, se não houverem a complementação dessas verdades na vida do homem, a aplicação prática, né, na nossa vida, não há salvação para o homem, né? Ele pode ser um homem ilustrado, pode ser um homem que tem muito conhecimento da palavra, das escrituras, dos conhecimentos da verdade, mas não aplica esses conhecimentos na sua vida. E é como você falou, um estado de espírito, o estado do filisteu, que ele está, como tem vários escritos na palavra, que espero que possamos trazer em programas futuros. Algo interessante, Eduardo, de observar é que a arca, como você falou, as divinas verdades, elas eram carregadas pelos filhos, né, que significavam, como você falou no início do programa, que simbolizavam todo o mal, que eram Ofni e Finéias. Eles estavam carregando, ou seja, não existe, não pode haver essa mistura, essa miscelânea do bem e do mal. Exatamente. E eles estavam próximos, ou seja, foram eles que carregaram a arca, ou seja, por isso eles haveriam de ser mortos. Não tem como os dois poderem conviver. Outro fato, Eduardo, que eu acho que cabe lembrar rapidamente, é que os escritos, eles sempre nos trazem esse sentido, sempre sentido interno. E como o texto de hoje, que é baseado o programa de hoje é baseado no texto do reverendo Cristóvão Nobre, onde você pode encontrar tudo isso que nós falamos e muito mais detalhado, né, devido à restrição de tempo que nós temos. Mas esse sentido interno que os escritos trazem, que eles revelam, ele faz com que toda a interpretação, até de passagens aparentemente dúbias, passagens aparentemente sem sentido, sem nexo, para constarem num livro da importância como é a Bíblia, tem um sentido. E tem um sentido para cada um, para um homem não, para uma igreja, para determinada nação, para determinado povo, não. É um sentido individual. Universal. Universal. Né? Ou seja, e isso é o grande mérito dos escritos. Eu ia pedir para o pessoal da produção, se possível, colocar os livros e a gente falar um pouco justamente dessas obras que foram relançadas, né? E você puder comentar um pouco. Se puderem colocar, então, os livros na tela, para que a gente possa comentar um pouquinho. Esse livro que vocês estão vendo é o Arcanos Celestes, né? É o primeiro de uma série de livros, né, que expõe o sentido interno dos livros bíblicos do Gênesis e do Êxodos, né? O volume 1 vai até o capítulo 6 do Gênesis, né? E depois nós, por enquanto, lançamos esse primeiro volume, mas os próximos volumes já estão sendo traduzidos, né? E provavelmente no ano que vem nós teremos já os subsequentes volumes, né, deste livro Arcanos Celestes, que trata justamente do sentido espiritual dos dois primeiros livros do Pentateuco, né? E o telefone para contato é o 3027-4741, como vocês estão vendo aí na tela, né? Esse segundo livro é justamente a biografia de Swedenborg, que foi escrita em 1907 por Jorge Trowbridge, né? É a biografia que aborda todos os aspectos da vida de Swedenborg, desde a sua infância, né? Passando pela sua carreira científica até a revelação das verdades espirituais, já mais no final da sua vida, né? Mais uma vez, o telefone para contato, 3027-4741, e essas obras estão à disposição de todos
que quiserem conhecer Emanuel Swedenborg e a sua obra reveladora, né? O Céu e o Inferno, o livro mais conhecido do autor, né? Que trata do mundo espiritual, né? O que ocorre com o homem após a morte, né? Como vivem os anjos, os espíritos, né? O que é o céu, o que é o inferno, o que é o mundo dos espíritos, né? Uma obra muito interessante e que deve ser lida por aquelas pessoas que têm a curiosidade de conhecer o que é o mundo espiritual, o que acontece quando o homem deixa esse mundo natural e vai para o mundo espiritual, né? E por último, o livro 4 Doutrinas, né? Que trata da doutrina do Senhor, da doutrina da Escritura Santa, da doutrina da vida e da doutrina da fé. Bom, Eduardo, eu acho que com isso a gente pode agradecer mais uma vez os telespectadores, lembrando que novamente o telefone de contato é o 3027-4741 e esperamos nos ver na terça-feira que vem com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.